Como você pode transformar o seu lixo doméstico em gás combustível de forma simples, prática, eficiente e fácil? Vou mostrar agora. Olá meus amigos, sou o Juliano e vou mostrar o sistema híbrido de geração de energia que desenvolvemos para destruir lixo e transformar em energia elétrica. O equipamento foi montado com produtos simples, comprados ou no ferro velho ou então comprados em lugares específicos. Aqui aparece um dos equipamentos, um dos projetos pilotos, né? Nós fizemos alguns projetos pilotos com várias alterações e variantes. Estamos usando o solda MIG nesse caso. Tentamos tomar cuidado em relação ao tipo de aço, a qualidade do aço, né? E nesse dia nós estávamos montando os equipamentos, então trouxemos todo o material. Tá? Então um dos protótipos é esse que vocês estão vendo aqui. Usamos para teste um pouco de material convencional, né? Resíduo convencional de madeira. Tá? Aqui mostrando dentro do tubo o material que foi testado e colocado no fundo. Nós fizemos alguns testes com pouco material, com muito material, com lixo variado, com várias opções diferentes para poder achar a melhor combustão. Aí estamos mostrando a questão do abastecimento com madeira, né? Abastecemos madeira, agora, então, e aqui outro abastecimento utilizando lixo triturado, doméstico, lixo que pegamos de um prédio. Tem plástico, tem material foi um teste com lixo metálico aqui dentro, né? Aqui papel, tem mais recicláveis do que lixo seco, orgânico. Chamado lixo seco. Fizemos testes também com lixo orgânico puro e botei um percentual de madeira também. De umidade muito tem que ser baixa para poder surtir um bom efeito em relação à madeira caiu mais no fundo lá. Mas esse aqui vocês vão ver com as câmeras térmicas que vai ter um bom resultado lá na frente. Tá? Então aqui exatamente o lixo de reciclagem. Aqui nós fizemos uma demonstração dele funcionando a carga total e a concentração, os pontos de concentração e onde tem a maior volume de intensidade de calor. Então, usando as câmaras térmicas, vocês conseguem verificar a temperatura. Aqui passou dos 300 graus de temperatura no ponto focal. Nós abríamos a tampa então dele, continuávamos com ele funcionando normalmente, naturalmente, e conseguimos a partir daí verificar a sua eficiência. Em alguns casos como esse, nós colocamos alguns tipos de metal como alumínio que derreteram imediatamente. Aqui tem umas imagens diversas e um dos pontos que nós conseguimos visualizar a parte interna dele funcionando mesmo com a tampa superior. Tá? Esse soprador que vocês viram agora, ele injetava o oxigênio. Nós fazíamos um controle de injeção de oxigênio e esse controle de injeção de oxigênio fazia com que aumentasse ou reduzisse a temperatura ou equalizasse a questão da queima de material. E as diferentes fotos e filmes com câmaras térmicas diferentes permite que a gente consiga avaliar pelo tipo de resíduo a melhor regulagem para fazer o melhor aproveitamento, melhor conversão em gás. Pois o resíduo é convertido de sólido para gasoso imediatamente. Todos os tubos foram analisados e filmados com câmeras térmicas, todos os materiais, na verdade, foram filmados em todos os processos de acionamento, ou seja, que nós ligamos ele para poder verificar a eficiência e as variáveis envolvidas com o tipo de resíduo, porque nós utilizamos para queima borracha, plásticos, papel, lixos variados, madeira seca, madeira úmida, todos esses testes são importantes. Essa tampa está azul porque é mais frio ali, é uma tampa que nós botamos numa estrutura térmica e aqui nós adaptamos, pegamos uma cadeira convencional e colocamos um soprador para fazer um teste de reação com injeção de oxigênio controlado. Um grande problema é que com materiais diferentes, mistos, né, misturados, o ponto de queima é diferente, então a quantidade de oxigênio necessária para combustão é diferente. E isso é um problema quando você quer ter um syngas de melhor qualidade. Passando para a parte de trás, vocês veem que a gente colocou um catalisador. Esse catalisador tem a função justamente de separar alguns tipos
de insumos prejudiciais ao meio ambiente. Então, esse sistema tem um catalisador, tem um sistema de filtragem, um sistema de purificação, e essa parte que é o ciclone, esse ciclone ele faz a separação da parte líquida. Então, tudo que passa, que tem umidade, que tem líquidos, ou seja, o ciclone é um condensador de todos os líquidos que conseguem superar essa primeira etapa, e depois ele é coletado, esse material condensado, e é descartado. E também usávamos bastante a questão da pistola térmica para fazer a análise de temperatura tanto interna quanto externa, que era um ferramental muito útil. Aqui nós estamos vendo a questão do equipamento funcionando com injeção de gás de forma adaptada para fazer um teste, né, de volumetria. Nós fizemos vários testes com os protótipos todos que foram fabricados, e nesse você vê que em alguns momentos a gente concentrou o gás, ou seja, colocou um tubo de ejeção menor, né, fez remoção de alguns filtros para fazer os testes também, porque o importante é ver a capacidade de queima, porque esse gás ele foi injetado depois no motor, no motogerador, ou seja, esse gás entra no motogerador, que em vez de funcionar a gasolina, vai funcionar com esse gás, funciona com esse gás, e esse motogerador então funciona permanentemente com lixo, literalmente lixo. Aqui já é demonstrando a geração de fogo, né, acionando fogo no gás, num processo ainda primário ainda, mas já estava queimando, já estava tendo combustão de forma tranquila, mesmo com o gás sendo um pouco mais sujo, né, que era de lixo, tá, mas estava queimando, estava funcionando normalmente. Tá. Nós fizemos os testes de dia e também fizemos os testes à noite, porque a chama muda de acordo com a pureza. E em alguns momentos nós tínhamos que abrir a porta da frente para poder verificar como é que estava a questão da queima e o funcionamento. Aqui nós filmamos à noite porque em alguns momentos saíram umas labaredas mais azuladas, mais amareladas, e isso demonstra a qualidade do gás que está sendo gerado, de acordo com o resíduo. E aqui mostra o resultado final, ou seja, a cada 100 kg de lixo, nós retirávamos em torno de 5 a 10 kg de carvão. Então é esse carvão que vocês veem, é um material inerte, né? Ele gerava um pouco de pó e um pouco de resíduo triturado, vamos dizer, uma sobra, né? Porque muitas vezes ia madeira, ia outros resíduos junto com o lixo doméstico, tá? E ali onde vocês veem a condensação de toda a parte úmida e de todo o material que sobra líquida do equipamento, tá? E isso tudo é descartado, e esse material na verdade é inflamável, com alta concentração de alcatrão.